1 Reis, capítulo 6. Vamos ler do verso 1 ao verso 13. Primeira Reis, capítulo 6, do verso 1 ao verso 13. Os irmãos vão apenas ouvir a leitura das Escrituras que eu farei, mas vão ouvir com muita atenção, com reverência e temor no coração. Diz assim a Escritura: no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4º do seu reinado sobre Israel, no mês de Zive, este é o mês 2º, começou a edificar a casa do Senhor. A casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. O pórtico diante do templo da casa media 20 côvados no sentido da largura do lugar santo, contra 10 de fundo. Para a casa fez janelas de fasquias fixas e superpostas. Contra a parede da casa, tanto do santuário como do Santo dos Santos, edificou andares ao redor e fez câmaras laterais ao redor. O andar de baixo tinha 5 côvados de largura, o do meio 6 e o terceiro 7. Porque pela parte de fora da casa em redor fizera reentrâncias para que as vigas não fossem introduzidas nas paredes. Edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. A porta da câmara do meio do andar térreo estava ao lado sul da casa, e por caracóis se subia ao segundo e deste ao terceiro. Assim edificou a casa e a rematou, cobrindo-a com um tabuado de cedro. Os andares que edificou contra a casa toda eram de 5 côvados de altura, e os ligou com a casa com madeira de cedro. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e executares os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo que nós acabamos de ouvir, e agora a nossa súplica, Senhor, é que o Teu Espírito Santo conduza a pregação da Tua palavra e a leve até o nosso coração, Senhor. Que o próprio Espírito Santo nos edifique nessa manhã e que a Tua palavra seja o alimento da nossa alma, nos traga fartura, alegria, coragem e louvores ao Teu nome. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmãos, nós chegamos a um ponto no livro de Reis em que o templo começa a ser construído, a ser edificado. Nos capítulos anteriores, o rei Salomão já havia feito toda aquela preparação que qualquer projeto ele necessita. Ele já havia contratado os materiais que seriam usados na construção desta casa de Deus. Ele havia entrado em contato com o Irão do Líbano, onde haviam as melhores madeiras, o cipreste, o cedro,
E também já havia preparado trabalhadores para cortarem as pedras em Israel, para que esses blocos enormes de pedra fossem todos levados para o lugar aonde o templo de Deus, a casa de Deus, seria então erguida. Os capítulos anteriores, portanto, eles nos apresentam os passos iniciais de Salomão para a construção da casa de Deus. Salomão não ia fazer uma obra qualquer. Nós vamos encontrar no livro de Reis, o rei Salomão fazendo muitas obras, construindo muitas coisas. Mas esta obra em particular, que acontece no 4º ano do seu reinado, ele já estava no trono de Israel há 4 anos, quando o templo começa a ser construído, era a maior e a mais importante de todas as obras que ele faria. Nada de todas as construções de Israel era mais importante do que a construção do templo, da casa de Deus. Até hoje em Israel, nós encontramos os restos do templo, não deste templo de Salomão, porque depois ele foi derrubado numa invasão babilônica, mas depois ele foi reconstruído, não é um templo um pouquinho menor. E depois Herodes o Grande, ele ampliou o templo dos judeus, esse templo que é a casa de Deus. E até hoje nós encontramos resquícios, uma parte do muro de pedra, conhecido como Muro das Lamentações, que é uma parte original da construção de Herodes, ainda está de pé. E tamanha é a importância histórica para os judeus dessa construção, desse templo. Por toda a Bíblia nós passamos por esse templo. Numa dada ocasião, Jesus diz: derrubai esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias. E ele está ali do lado do templo, das paredes do templo, e as pessoas olham e ficam: como pode esse homem derrubar esse templo que levou anos para ser construído, de blocos de pedra pesadíssimos? E como pode ele derrubar tudo isso e em 3 dias fazê-lo de novo? Mas depois o texto esclarece que Jesus estava falando do templo do seu corpo e não daquele templo de pedra. Então essa construção, ela perpassa toda a história bíblica, desde a sua construção aqui em Reis. Durante toda a história bíblica nós vamos passar pelo templo, pelas ofertas que eram queimadas no templo, pela sua invasão, a sua derrubada, a sua reconstrução, a adoração que se fazia ali, etc. Faz parte, de fato, da história de Israel, da história bíblica e da história de todo homem. Afinal, esse é o templo em que Deus prometeu habitar de uma forma especial. Com o povo dele. E aqui nós temos então um momento em que esse templo começa a ser construído, a ser feito. Esse texto, o capítulo 6, essa passagem que vai do verso 1 ao verso 13, ela tem 3 divisões importantes. A primeira divisão é o verso 1, aonde nos é dada aqui uma informação histórica, uma informação cronológica de quando o templo foi construído. E o autor vai associar essa informação cronológica, lembrando do momento em que Israel foi liberto, no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito. Ele fala então do êxodo do Egito como sendo um marco para mostrar, olha, 480 anos depois daquele episódio, quando Deus libertou o povo, o templo está sendo construído, a casa de Deus está sendo construída. A segunda parte dessa história é a construção propriamente dita, que leva aqui detalhes muito importantes. A maioria dos detalhes aqui, as pessoas leigas e que não têm tanta familiaridade com o texto não vão conhecer. Na verdade, esse é um texto altamente especializado. Verso 2 até ali o verso
10, do 2 ao 10, é um texto que fala sobre o projeto do templo, a construção propriamente dita, os cômodos que havia no templo, as janelas, tudo está sendo descrito ali, as colunas, todos os detalhes de como era a casa de Deus são apresentadas aqui. O autor vai falar de uma espécie de pórtico, que é, na verdade, uma espécie de área, né, que dá acesso ao templo e às partes do templo propriamente dita. E a última parte é a palavra de Deus ao rei Salomão. Essa história da construção do templo, ela não para aqui. Se você ver o capítulo 14, ela continua. Então, enquanto Salomão, o autor de Reis aqui no caso, não Salomão propriamente dito, mas aquele que escreveu o livro de Reis, está apresentando a construção, no meio da história, ela é interrompida e Deus fala. Depois, ele continua contando a construção. E veja, a partir do verso 14, vai nos ser informado que Salomão arrematou a casa e os revestimentos, a parte final, ela nos é apresentada aqui até os versos 22, do 14 ao 22. Mas nessa manhã eu quero ficar apenas nesses 3 pontos com os irmãos. Essa primeira parte, cronológica, a construção propriamente dita e a parte final em que Deus fala com Salomão. Essa primeira parte, irmãos, ela tem muita importância, porque quando Salomão começa a construir o templo, o autor do livro, aquele que está escrevendo o livro, ele faz uma associação cronológica para nos dar muitas informações aqui. Primeiro ele diz, olha, esse templo que Salomão começa a construir, a construção começa exatamente 480 anos depois que Deus, o nosso Deus, tirou o seu povo da escravidão do Egito. E ele então remete o leitor a voltar e a pensar naquela época. Escravidão do Egito, o povo de Deus já foi escravo, sim. Naquela época, no Egito, o povo de Deus, a semente de Abraão, Deus havia feito promessas a Abraão, e essa promessa é que ele seria o pai de uma nação. Abraão era um homem que não podia ter filhos. Sua mulher, Sara, era estéril, e Abraão já era um homem muito avançado em idade, e não tinha nenhum filho ainda, nenhum filho. E Sara, sua mulher, também era uma mulher idosa. O texto diz que quando eles têm o primeiro filho, Abraão tem 100 anos, um século, e Sara 90. Mas o problema em si não era a velhice do casal. O problema é que, além da velhice, Sara era estéril. Então, ainda que fosse uma mulher jovem e Abraão um homem jovem, eles não podiam ter filhos de jeito nenhum. Contudo, o texto diz 2 coisas nessa história de Abraão. Diz que Sara já havia passado da idade de ter filhos, ou ainda que fosse uma mulher saudável em relação à maternidade, ela já havia passado da idade. Esse passado da idade significa que ela não podia mais ter filhos. Já estava amortecido o seu ventre. E além disso, o segundo ponto é que ela não podia ter filho por causa da esterilidade. Mas Deus faz uma promessa a Abraão, de dar a ele uma descendência tão numerosa, diz o Senhor, quanto as estrelas do céu e a areia na praia do mar. Mas Deus diz, a tua descendência será escrava no Egito por 400 anos. Então Deus diz, você terá filhos, serão numerosos, vão crescer, se multiplicar. Deus diz, reis sairão de ti, mas esse povo será escravo um tempo, por 400 anos. E o autor do livro de Reis, na construção do templo, diz que o templo começa 480 anos
depois deste período de escravidão. E esse período de escravidão que o autor menciona, esse período do êxodo, ou seja, da libertação da escravidão, também é uma promessa de Deus sendo cumprida. Porque ainda que Deus tenha dito a Abraão que a sua descendência seria escrava, Deus diz, mas eu as libertarei 400 anos depois. E 400 anos depois, 430 anos depois aproximadamente, Deus vai ao Egito, enviando seu servo Moisés, e por meio de Moisés, Deus opera grande poder e sinais no Egito para libertar o seu povo, conforme sua palavra. Eu acho esse texto, irmãos, que está em Êxodo, muito belo, porque se há uma coisa importante que nós precisamos lembrar, é que Deus jamais deixa de cumprir a sua palavra. As promessas de Deus, todas, integralmente, elas serão cumpridas. E ele havia prometido a Abraão duas coisas: vocês serão escravos, mas serão libertados por mim. Eu os libertarei do Egito. E num dos capítulos iniciais de Êxodo, o texto diz que Deus ouviu o gemido do povo de Israel na escravidão. Ele sofreu muito ali. E lembrou-se da sua promessa, no tempo exato em que ele disse que libertaria o povo. E ele liberta o povo. O Senhor lança 10 pragas no Egito, para destruir o Egito, mas para mostrar, sobretudo, que ele era Deus, e não os deuses falsos que eles adoravam. Para mostrar, sobretudo, o seu poder real. E, sobretudo, cumprir a sua palavra, a sua promessa a Abraão. Então, quando o autor de Reis está levando o leitor para lembrar da libertação, ele está dizendo, em outras palavras, que Salomão estava agora construindo uma casa para aquele Deus que havia libertado aquele povo dele das garras do faraó, da escravidão. E isso também tem um outro aspecto muito importante, porque quando Deus liberta o povo do Egito, veja, havia se passado 480 anos a partir do momento da construção, e há toda uma história de Israel nesse intervalo, nesses 480 anos. 40 anos o povo fica no deserto, quando saem do Egito. Durante 40 anos, Deus está ali com aquele povo, socorrendo aquele povo, provando aquele povo, sendo misericordioso, fazendo água sair da rocha, para que aquele povo pudesse beber, dando a ele comida, fazendo com que carne chegue até os arraiais de Israel, por meio das codornizes que Deus envia, dando-lhes o maná que caía do céu todos os dias, para alimentar aquele povo. O texto diz que nem as suas sandálias, nem as suas roupas se desgastaram nesses 40 anos de sol abrasador do deserto. Mas depois disso, eles ainda estão em direção a um objetivo: adorar a Deus no Monte Sinai. E logo depois continuar a jornada em direção à terra que Deus havia prometido dar a Abraão e a sua descendência. A terra que emana leite e mel, que é Israel, onde Salomão está reinando. Eles precisavam atravessar o Jordão, o rio Jordão, e atravessando o Jordão entravam na Cananeia, na terra dos cananeus. E ali, aquela terra, Deus havia dito, é de vocês, eu as dou, e vocês precisam tirar o povo que está aqui. E as guerras de Israel começam naquela ocasião. E durante todo o livro de Josué, essa história da tomada da terra é contada no livro de Josué. Durante todo o livro, em cada batalha, porque haviam várias cidades, e as cidades cananeias eram como pequenos reinos. Não havia um rei cananeu que mandava em todo o território. Cada cidade era um império, era um pequeno reino. E em cada vitória,
Josué, em seu livro, nos diz que Deus dava a vitória. Muitos episódios são contados ali, irmãos. Por exemplo, há uma grande cidade, a primeira delas, em que eles vão ter que entrar, protegida por muralhas, Jericó. E Deus diz: vocês não vão levantar a mão para entrar nessa cidade, porque eu derribarei seus muros para vocês entrarem. Apenas rodeiem a cidade 6 vezes, na 7ª vez, bradem, gritem, e eu derribarei as muralhas. E assim é feito. Israel não faz nada, não dá uma martelada nas muralhas, tudo cai, e o povo de Deus entra e conquista. Outras ocasiões nos é dito, numa linguagem comum ao livro de Josué, que o Senhor entregou nas mãos deles tal povo, tal exército. Ou seja, Deus dava a vitória ao povo de Israel. Deus enfraquecia os exércitos estrangeiros. Deus fortalecia o exército de Israel, o povo de Israel. Numa outra ocasião nos é dito que o Senhor infundia medo, horror no coração dos exércitos estrangeiros, para que eles tivessem medo do povo de Israel e fugissem. Então, a conquista da terra também é parte dessa história e deve ser sempre observada, olhada como um ato de Deus gracioso, dando a terra ao seu povo, como ele havia prometido dar. E Deus faz isso. Depois que eles conquistam a terra, irmãos, eles começam a povoá-la, começam então a construir, começam a sua vida. E vem o período dos juízes e logo depois vem o período dos reis de Israel. Salomão é o 3º rei de Israel. O primeiro é Saul, que era um homem mau, fez o que era mal perante Deus, foi um rei desobediente. E depois Davi, pai de Salomão, foi o rei. E a Bíblia diz que Davi foi um rei segundo o coração de Deus. E Deus fez uma promessa, um pacto com Davi, em que ele diz que o filho dele reinaria no lugar dele e que o reino dele seria perpétuo, nunca teria fim. Davi desejava construir o templo. Naquela época, irmãos, desde o Êxodo, esse período aqui em que ele é citado, Deus era adorado num tabernáculo. O tabernáculo é uma tenda como uma barraca, literalmente. Como eles estavam no deserto, quando eles paravam uma jornada para passar alguns dias, eles armavam um tabernáculo que Deus havia mandado construir, conforme todas as suas especificações, e ali eles adoravam a Deus no tabernáculo. Depois eles desmontavam o tabernáculo, seguiam viagem, paravam, montavam o tabernáculo onde Deus era adorado. Então a casa de Deus naqueles tempos era móvel, não havia um lugar. Mas agora, depois que Salomão assume o trono e Davi é proibido por Deus de construir o templo, Deus diz: não você, o seu filho vai construir, porque as suas mãos estão sujas de sangue, Davi. Você fez muitas guerras, mas o seu filho construirá. E Salomão então começa a construir, ou seja, a casa em que Deus agora vai habitar será fixa, num lugar fixo, não mais móvel. Então, é muito simbólico o texto começar fazendo menção ao Êxodo, porque todas estas coisas viam a mente do povo de Israel, o Deus que nos libertou. Primeiro, o Deus que fez uma promessa a Abraão. Que promessa? De criar uma nação. Nós, ele dizia, nós somos o povo de Deus. Depois o Deus que nos disse que seríamos escravos e que nos libertou, como prometeu. O Deus que nos conduziu no deserto, que era adorado em tendas. O Deus que fez de Israel um reino, como havia dito a Abraão. Ele agora tem uma casa de verdade. Então, começar com esse apontamento não apenas deve nos fazer pensar
no tempo, na questão cronológica, em 480 anos, mas em tudo que essa história carrega por trás. Em como eles viam a mão de Deus o tempo todo na vida deles. E aí então, o significado de construir uma casa para este grande Deus, que tanto ajudou Israel, cujas mãos estavam ali socorrendo o povo, era muito valioso para eles. Eles sabiam que não era uma construção qualquer. Não era só uma casa, não era só mais uma grande obra de Salomão. Era a casa de Deus, o lugar de Deus, a morada do Altíssimo, simbólica, mas era a morada dele. A segunda parte é a construção. Eu não vou me deter muito nela. Talvez os engenheiros aqui, ou os pedreiros, fossem gostar muito, porque aqui é o assunto deles, é construir colunas, cômodos, colocar ali revestimentos. Mas a única coisa que precisa ser apresentada hoje, quanto a isso, é que nós temos os detalhes de como era a casa que Salomão construiu para Deus. E a primeira observação importante, irmãos, é exatamente a palavra que nós encontramos aqui no livro de Reis e em toda a Escritura Sagrada. A palavra templo, como nós encontramos em nossas traduções, então vocês vão passar por muitas partes da Bíblia e vão ouvir a palavra templo. Essa palavra, na língua original, ela não traz a ideia de templo, como nós temos em mente, um santuário. Não é isso. É literalmente como está traduzido aqui, casa ou palácio real. Salomão não estava construindo um lugar, prestem bem atenção, para o povo ir e adorar a Deus. Não era isso. Aqui é uma igreja. Essa construção que nós estamos aqui, comumente nós chamamos de igreja. Vamos à igreja, nós estamos nos referindo a essa construção. Mas a igreja é o povo, são as pessoas. Mas o nosso vernáculo já adaptou a palavra igreja para se referir à construção também. Então, quando alguém fala, vou na igreja, todo mundo vai entender que ele vai para um prédio construído, onde um povo, que é a igreja, se reúne para adorar. Então, o templo ou a casa que é mencionada aqui não tinha este sentido. Este é um sentido novo. Era literalmente como você tem a sua casa, Deus tinha a casa dele. Era uma casa, de fato, um palácio real. Deus era o rei de Israel. A palavra que Salomão usa para casa é a mesma palavra que é usada para um palácio de um rei. E a construção, irmãos, ela apresenta exatamente a estrutura de um palácio real. Então, lá na região da Cananeia, onde eles invadiram, o lugar em que os deuses cananeus eram adorados, eles têm a mesma estrutura daquela que Salomão construiu. Os mesmos cômodos, um pórtico, uma sala e uma sala mais especial ali. A ideia é um pórtico onde o povo se reúne, uma praça onde o povo se reúne, que é fora do templo, da casa. Depois, uma sala que já é dentro da casa. A casa era 2 salas. Uma primeira sala, que seria então o lugar onde o rei recebia as autoridades, os seus ministros, as pessoas do reino mesmo, que estavam ali com ele. E havia a outra sala, que era a sala do trono, a sala do rei, o aposento real. O templo de Deus, a casa de Deus é construída dessa forma. Era uma casa, um palácio. Salomão tem em mente a casa real, o palácio de Deus, aonde Deus reina, aonde o grande rei se assenta no trono. Era isso que ele tinha em mente ao construir essa casa. Por isso, irmãos,
Vocês vão observar mais adiante que toda a estrutura da casa apresenta essa arquitetura. E vão observar, a partir do verso 14, no domingo próximo, se Deus permitir, que a casa era toda revestida de ouro e pedras preciosas. Tem um outro ponto interessante, dois pontos interessantes. Primeiro, o lugar em que essa casa foi construída. Onde foi construída a casa real, o palácio real? Em que lugar esse palácio foi? Podia ser em qualquer lugar. Essa casa foi construída, e o livro de Crônicas, no capítulo 3, dos versos 1 ao 9, vai contar a mesma história que está aqui em Reis, ela é contada em Crônicas com alguns detalhes a mais. E um dos detalhes importantes que está em Crônicas é que a casa de Deus foi construída no cume do Monte Moriá, que é o Sião, Monte Sião. Então a casa de Deus estava em cima de uma montanha. Se vocês olharem as imagens de Israel atualmente, aonde estão as ruínas do templo, esse templo, vocês vão ver que lá, vocês vão identificar rapidamente pela parede, né, os muros, e pela uma abóboda arredondada que está ali, que já é uma construção muçulmana, dentro do templo de Deus, profanado, né? Mas está ali uma abóboda, né, o domo da rocha, chamado. E aquela construção é em cima da montanha, é essa montanha, o Monte Moriá. E foi nessa montanha, irmãos, que Deus apareceu a Abraão e demonstrou a sua grande misericórdia. Porque Deus havia dito a Abraão tinha um filho, o filho da promessa. E Deus havia dito: Abraão, eu quero o teu filho, o teu único filho, para que tu me dê e queime ele para mim em holocausto. Abraão, ele vinha de uma situação pagã. Todos os parentes de Abraão eram pagãos, adoravam deuses estranhos. Até Abraão era pagão e adorava falsos deuses. Essa era a realidade deles. Queimar pessoas para oferecer a uma divindade. E o Deus de toda a terra aparece a Abraão, depois de dar um filho a Abraão aos 100 anos, aparece e diz: eu quero o filho que eu te dei. Eu quero ver se tu me amas, Abraão. Eu quero ver se realmente tu me amas. Quero o teu único filho, Isaque. O filho que tu amas, eu quero que dê a mim. E Abraão medita, Deus diz: eu quero que tu ofereça ele queimado, em holocausto, em cima do Monte Moriá, aonde está o templo, aonde as ofertas mais tarde seriam mesmo queimadas para Deus. E Abraão leva o seu filho, ainda um rapazinho, para cima da montanha. E o menino diz: pai, o que nós vamos fazer? E Abraão diz: nós vamos adorar a Deus em cima da montanha, como ele mandou. E Abraão, quando chega em cima, diz ao filho: cate lenha. E o meninozinho começa a buscar os gravetos, a lenha. E o menino diz, Abraão levanta um altar de pedra, começa a juntar pedras, faz um altar, aonde a oferta tem que ser colocada, para depois ser morta, sacrificada. E o menino, depois que apanha a lenha, diz: pai, aqui está a lenha, aí está o seu cutelo, que é a faca, o punhal. Onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão diz: filho, Deus proverá. E ele amarra o seu filho, e ali o filho já entende que ele é o cordeiro. Ele amarra a criança e a coloca em cima do altar, tira o cutelo da sua roupa, da bainha, e quando está para matar o filho, Deus brada: pare, Abraão, não mate a criança, porque agora sei que tu me amas. Você deu prova que me ama. Deus nunca aceitaria, irmãos, um sacrifício humano, nunca, jamais. Mas essa prova ao qual Abraão foi submetido foi demais. E ele estava pronto
a obedecer a Deus em todas as coisas. Deus diz: desamarre. E quando Abraão está desamarrando, ele escuta ali o barulho de uma ovelha que está presa nos arbustos pelos chifres. E Deus diz: ali está a oferta. Vá, mate e adore. E Deus proveu um substituto para o seu filho naquele monte, Moriá. Aquele monte é muito simbólico, irmãos. E ali, naquele lugar da misericórdia, Deus exige que o templo seja construído. E é ali que o templo é construído. Na montanha do Sião, no Monte Moriá, o lugar em que Deus deu um substituto para Isaac. Tirou uma vida em lugar de outra. Para não matar aquela, ele matou esta. Para não matar Isaac, ele manda matar a ovelha. É ali naquele monte. Isso também nos ensina muito, porque a gente aprende, irmãos, que aquele lugar que Salomão estava construindo era o lugar em que Deus havia atuado no passado. Há outras histórias antes da construção do templo nessa montanha. Outras histórias interessantes. Mas veja, ali nós aprendemos que é o lugar da misericórdia. É o lugar em que Deus demonstrou a sua graça, a sua bondade, aonde Ele proveu um substituto, aonde Ele provou os homens, provou Abraão, se ele era fiel mesmo. Tudo foi onde o templo estava sendo construído. Era o lugar de encontro entre Abraão e Deus, o lugar da adoração, o lugar de entregar as ofertas ao Senhor no passado. E agora ali estava sendo construído a casa de Deus, a casa de pedra em que Deus seria adorado. O templo de Deus, a casa de Deus, o palácio real do Senhor. O outro detalhe importante, interessante também, é que não havia barulho na construção. E toda construção faz barulho. Agora mesmo, estava ajeitando uma coisinha na minha casa e o pedreiro lá com marreta, com aquelas máquinas elétricas, agora maquita e tirando uma coisa do lugar. Rapaz, um barulho horrível. Mas tem que passar por isso, né? Senão não constrói. Mas no templo não havia barulho. Deus, naquele lugar santo, não porque o lugar em si é santo, mas porque a presença de Deus estava ali, era simbólico. Naquele lugar, a ordem foi para que não houvesse barulho. E Salomão manda cortar todas as pedras, lá nas pedreiras de Israel, para virem já prontinhas. O texto diz, irmãos, que não se ouviu nenhum barulho lá. Nada, nem barulho de machado. O verso 7 diz: edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Tudo veio pronto, as pedras cortadinhas no tamanho. Havia 80.000 homens trabalhando, cortando pedras nas pedreiras de Israel. E mais uma quantidade de 70.000 que levavam as pedras da pedreira para cima da montanha Moriá, aonde o templo foi construído. Era uma grande dificuldade, né? Além de tudo, construir em cima de uma montanha, com pedras colossais. Blocos de pedra maior do que esse púlpito, irmãos. Rocha. Mas ele foi feito sem barulho. Sem barulho. A terceira parte, irmãos, Deus para a história da construção. E Ele fala com Salomão. Mas antes de entrar nessa história, lembrem, mais uma vez, o que estava sendo construído era a maior construção de Israel, maior em importância, em valor. Tudo foi derrubado em Israel, mas até hoje as paredes do templo estão lá.
as casas, o palácio de Salomão, as outras construções, nada existe. Mas o templo está lá, a parede, fragmentos, está tudo lá. Eles preservaram, cuidaram, tudo está lá. Então, a importância dessa construção, para eles, era enorme. Salomão, o rei, que havia ele mesmo ouvido a voz de Deus, Deus havia falado com Salomão, Deus deu sabedoria a Salomão, como nenhum outro homem mortal jamais teve, nem antes nem depois dele. E Deus disse para Salomão, Salomão ouviu a voz de Deus, dizendo-lhe isso. Portanto, Salomão estava, creiam, caprichando nessa construção, irmãos. Ele queria de fato dar o melhor para Deus, o melhor. Vocês vão ver nos capítulos anteriores como ele gasta muito recurso, vai pegar a madeira longe, fora, esses tantos homens, 150 mil homens que são empregados para construir, para cortar, carregar, 30 mil homens de dentro de Israel que estavam encarregados da obra, de fiscalizar, muito recurso investido. Salomão estava caprichando, era a casa de Deus, ele conhecia Deus, sabia quem era Deus, o que Deus havia feito com seu pai Davi, quantas bênçãos, misericórdias, o que Deus havia feito com ele nesses 4 anos. O reino começa sob a ameaça do seu próprio irmão, mas Deus diz: quem reinará é Salomão. E todos aqueles que ameaçavam o reino são derrubados pela mão de Deus. E Salomão fica. Salomão sabia o que Deus havia feito com ele. Então ele sabia quem habitaria naquela casa. Por isso a casa é construída de uma maneira formidável, irmãos. De uma maneira formidável. Tem uma história de um homem que morava nas montanhas. Ele era lenhador, e ele morava de fato nas altas montanhas suíças. E a vida dele consistia em criar alguns poucos animais e cortar lenha, madeira para sobreviver, para se aquecer nas montanhas geladas da Suíça. E ele tinha uma filha que ele cuidava com amor, com carinho, vivia para sua filha, para criar sua filha. E aí ele empenha todos os seus recursos para que a filha não viva nas montanhas, mas desça até a cidade para que estude e possa ter uma vida melhor do que a dele. E aquela menina então cresce, estuda, se forma, se torna uma grande profissional. Ela conquista altos patamares, passa a ser uma mulher de muito dinheiro, né? E ela então constrói um palácio, uma grande casa para o pai dela, uma casa maravilhosa. E ela então vai até o pai e diz: pai, eu tenho um presente para o senhor. Passou anos construindo, irmãos. Anos trabalhando, anos empenhando agora o recurso que ela havia conquistado, colocando naquela casa. Ela fez a melhor casa da Suíça. E disse: pai, eu construí uma coisa para o senhor. E ela leva o pai até a casa e diz: pai, essa casa é sua, é para você. Mas o pai, quando olha a casa, ele diz: eu só recebo essa casa se você fizer isso. Ele começa a estipular várias coisas na vida dela. Ela tinha que ser uma menina fiel a Deus, ela precisava ser uma esposa responsável, ela precisaria ser uma mãe de família digna. E ele então começa a colocar vários princípios morais para que a filha dela obedecesse. Botou banca, para receber uma casa, uma mansão. Vocês fariam isso? Você não tem nada, mora numa cabana e alguém te dá um palácio e você vai lá e diz: olha, eu só quero se você fizer isso, isso e isso. Então, poxa, você não tem nada, estão te dando uma grande casa, você ainda está dando trabalho para receber. Essa é a história de Deus com Salomão.
O templo era de ouro, irmãos. Literalmente, vocês vão ver a partir do verso 14, que tudo dentro do templo era de ouro. As paredes, o chão, o teto, a mobília, tudo era de ouro, coberto de ouro. E Deus diz: eu só recebo essa casa se você andar nos meus estatutos, obedecer a minha palavra, aí eu moro nela. Veja o que diz: então veio a palavra do Senhor a Salomão, ao rei, dizendo: quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos, veja, se andares nos meus estatutos, se executares os meus juízos, se guardares todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para contigo a minha palavra de habitar nesta casa, de estar aqui. Essa era a palavra de Deus a Salomão e a Davi, a qual falei a Davi teu pai, e habitarei nesta casa, habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo. Mas para isso, para que Deus more nessa casa, para que Deus habite ali, no meio do povo de Israel, naquela casa de ouro, naquele palácio glorioso, ele diz: Salomão, você precisa andar nos meus caminhos, você precisa obedecer todos os meus mandamentos, você precisa ser fiel aos meus estatutos, aos meus decretos, aos meus juízos, a tudo que eu disse. Deus não estava preocupado com a casa. Essa é a moral da história. Deus não estava preocupado com o palácio, com o luxo, com o ouro. Deus é dono de tudo, irmãos. A Bíblia diz que do Senhor é o ouro e a prata. Todas as riquezas, todas as glórias, a terra é dele, o mundo é dele, o universo todo é dele. Ele criou todas as coisas. Ninguém dá nada para Deus. Você pode, com o seu coração, dedicar alguma coisa, mas tudo é dele. Tudo é do Senhor. Mas Deus diz a Salomão: eu entro nesta casa e habito nela apenas se você obedecer a minha voz, se você for fiel. E se você for fiel, eu abençoarei este povo. Eu não vou só morar nessa casa, eu vou abençoar Israel. Eu nunca desampararei vocês, se vocês forem fiéis a mim, o Senhor. Irmãos, aqui nós temos uma grande lição, uma preciosa lição. Deus não se impressiona com bancos bonitos, com paredes pintadas, catedrais. Nós podemos ter uma igreja, uma construção aqui para 10 mil pessoas, como existem algumas igrejas pelo mundo, gigantescas. Podemos ter tudo o que o dinheiro e as riquezas puderem comprar e colocar numa casa dedicada a Deus. Isso não faz nenhuma diferença para o Senhor, nenhuma. Nada de diferença. Você pode adorar a Deus debaixo de uma mangueira, de um piquezeiro, e o Senhor se agradará muito mais do que aqueles que estão num suntuoso palácio, mas o coração está longe dele. Deus não quer o templo. Veja, Deus não poderia morar no templo, porque Deus é maior do que o universo. O texto diz das Escrituras que Deus não habita em palácios feitos por mãos humanas. O Senhor enche os céus e a terra, diz o salmista. Então, não podia estar naquele templo, literalmente, era simbólico.
Ele estaria ali porque Ele está em todo lugar, mas a sua presença de maneira especial, abençoadora, estaria ali no meio do povo de Israel. Aquela casa seria a casa de Deus, simbolicamente, se o povo de Deus andasse nos caminhos de Deus, se o rei andasse nos caminhos de Deus. Eu habitarei no meio dos filhos de Israel e não desampararei o meu povo, diz Deus, não pela casa, mas pela obediência. O primeiro rei de Israel, Saul, recebe ordens do profeta Natã, o qual havia recebido de Deus uma palavra. E Deus havia dito para Natã que ele dissesse ao rei Saul que Saul entrasse e exterminasse uma nação que estava ali, pagã, e matasse tudo, queimasse tudo, nada sobrasse. E Saul escuta as palavras do profeta, ele desce, e quando faz ali a guerra, dizima quase tudo. Ele poupa o rei, mata todo mundo, mas poupa o rei. E ele poupa o rebanho, bois, ovelhas, todos os animais. E o profeta está então conversando com ele, e começa a ouvir um barulho de animal, as ovelhas, o gado, e ele pergunta: que barulho é esse, Saul, que eu estou ouvindo? Aí Saul então diz: não, são os rebanhos que eu não sacrifiquei, não matei, para oferecer a Deus, o Senhor, o nosso Deus, vou queimar em oferta a Deus. E o rei eu poupei também, porque nós podemos com o rei negociar, com o rei nós podemos ter ali para as outras nações verem o nosso poder. Saul, ele agiu como um general perspicaz, com inteligência, projetando alguma coisa. Ele fez planos, mas ele não obedeceu. E o profeta recebe de Deus a palavra. Deus diz a Saul: eu não me agrado do sacrifício de touros, bois, ovelhas, mas da obediência. Obediência quero e não sacrifícios, diz o Senhor. E é isso que Deus quer. Ainda hoje, irmãos, e todos nós, obediência. Deus não quer o seu dinheiro. Ele não precisa de dinheiro. Deus não quer isso. Ele quer a sua obediência, o seu coração, a sua integridade, tudo seja devotado a Ele. Que você ande nos seus caminhos, nos seus estatutos, nos seus juízos, todos os dias. Se aparte do mal. Sirva ao Senhor com alegria, obedeça a sua palavra. É o que Deus quer. Se você não tiver isso, mas tiver todo o poder, toda a riqueza e fizer um templo glorioso, Deus não habitará nele nunca, jamais. Porque Ele não se agrada dessas coisas. Ele habitará no meio de nós, se formos obedientes. Para concluir, irmãos, lá naquele lugar onde Salomão estava construindo o templo, e aonde anteriormente Abraão havia oferecido o seu filho, Deus recusou e deu um substituto. O fundamento, o lugar e a fundação do templo de Salomão foi regado com o sangue da oferta de Abraão, daquela ovelha sacrificada. E a grande lição que nós temos aqui é que o sangue que fundamenta aquela construção, não o sangue daquela ovelha, que era apenas tipológico, era apenas uma sombra, mas era o sangue do seu Filho Jesus Cristo, que nos substituiu, morrendo na cruz do Calvário em nosso lugar. Nós somos como Isaac aqui. Nós merecíamos e estávamos prontos para sermos mortos,
por causa dos nossos pecados, uma morte merecida. Você é um pecador, você sabe que é pecador, você conhece o seu coração, você sabe quantos pensamentos maus estão na sua mente, quantos atos maus, como a sua língua é rápida, é veloz em dizer o que não deve. Você sabe quem você é, e Deus também sabe. Você sabe que é digno de morte, de punição. Deus também sabe, mas Deus tem misericórdia. E para que você não morresse, Ele envia o Filho, seu próprio Filho, seu único Filho. Veja como se parece com a história de Abraão. E na história de Jesus, Ele é chamado de o Cordeiro de Deus. Quem é Jesus Cristo? João Batista diz, Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando João tem a revelação do Apocalipse, ele diz, e eis que levantei a cabeça e os olhos e vi um cordeiro ensanguentado, como morto, mas vivo. Ele estava falando de Jesus Cristo, nosso Senhor, ressuscitado, o cordeiro. E quando Abraão levanta os olhos e vê o cordeiro preso, aquele cordeiro, irmãos, é o substituto, Cristo, o nosso Senhor. É ali que nasce a casa de Deus, o palácio real que Salomão está construindo, o templo, aonde mais tarde, no decorrer dos anos, séculos e séculos, as ofertas seriam queimadas em sacrifício. Toda oferta queimada no templo, todo animal que era sacrificado, era tipológico. Sempre e todas as vezes era Cristo, era apontando para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, em nosso lugar, naquele lugar em que Salomão estava construindo a casa. É um lugar de adoração, por isso o silêncio é importante, de meditação, de reflexão, de pensar em Deus, de ouvir a voz de Deus. É o lugar para pensarmos em toda a história de Deus por nós, desde das antigas histórias do Senhor, como o Êxodo, que ele lembra aqui, até a nossa história da nossa própria vida, como Deus nos libertou dos nossos pecados. Os seus pecados estão perdoados. Se você crê em Jesus Cristo de todo o seu coração, você não tem mais pecados a pagar, porque Jesus os pagou no madeiro do Calvário. Nenhuma condenação há sobre a sua própria vida. Você olha para você mesmo, você vê quem você era, você vê o seu coração, vê a sua maldade, vê tudo de ruim, de pecaminoso, contrário a Deus que você viveu. E lembra, o Cordeiro foi morto no meu lugar. A sua vida é uma história para você lembrar, para você recordar. Quando você vem à igreja para adorar a Deus, lembre, você está adorando aquele que entregou a vida por você, em seu lugar. E o que ele pede, a exigência, é que você creia nele e o obedeça até o fim de todo o seu coração. Não andando nos caminhos do mundo, mas nos caminhos de Deus pela sua palavra, convertendo-se do mal, amando a Jesus Cristo, sendo obediente em todas as coisas à palavra de Deus. Ele não pede obras, faça isso, construa isso, ajude os pobres. Ninguém é salvo por fazer isso. Devemos fazer boas obras, mas não somos salvos por causa delas. É pela obediência, a fé em Jesus Cristo. E é isso que o Senhor pede e exige, na verdade, de todo aquele que o ama, que ande nos seus caminhos. Jesus Cristo diz: aquele que me ama obedece às minhas palavras. É o que Deus está dizendo a Salomão e é o que eu estou dizendo a vocês hoje. Se você ama a Deus mesmo,
a prova cabal você mesmo vai fazer. Você obedece às palavras de Deus em tudo, como Jesus diz, ou você tem sido negligente em não obedecer a Deus? Tem pessoas que sabem o que tem que fazer, como tem que viver, e não fazem, vão simplesmente vivendo em desobediência, vêm à igreja e vivem em desobediência, estão aqui, foram batizados e vivem em desobediência, como se fosse assim a vida de um cristão. Mas a vida de um cristão, irmãos, a vida de um verdadeiro cristão deve ser em obediência a Deus. Paulo diz que nós devemos andar como ele andou. Andar como ele andou. E eu não estou aqui dizendo que é fácil, mas é o que devemos fazer. E se você não tem forças para isso, ele tem força. E ele pode ajudar você, ele pode conduzir os seus passos pelo Espírito Santo. Peça. Deus me ajude. Senhor, me ajude a obedecê-lo. Me ajude a ser fiel. Me ajude a andar nos teus caminhos. Eu quero obedecer o Senhor a partir de hoje, todos os dias, porque o Senhor se agrada da obediência. Se esforce por isso, em andar nos caminhos do Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós. Fiquemos de pé, por favor. Vamos orar, irmãos. Poderoso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, muito obrigado por essa manhã, por estar na tua presença, Senhor Deus, com todos os irmãos, todas as pessoas que estão aqui, louvando e glorificando o Senhor e aprendendo do Senhor. Pai bendito, a nossa súplica nessa manhã é para que o Senhor nos ajude a sermos obedientes em todos os caminhos, Senhor Deus. Nos ajude a obedecer os teus estatutos e juízos, a andar na tua palavra. Sê conosco, meu Deus, que o teu Espírito Santo esteja sobre nós, caminhando conosco, dirigindo nossos passos para o louvor da tua glória. É o que nós suplicamos em nome de Jesus Cristo. Amém.